Bom, eu tenho algumas coisas pra gente falar aqui, tá? Amanhã tem Galo e Vitória lá no Barradão. O Galo busca quebrar uma incômoda situação, né? Assim, querendo ou não, a gente deu um pequeno alívio na pressão ali, ganhando da equipe do Internacional, mas o Galo busca vencer o Vitória, triunfar contra o Vitória para ficar mais bonito, né? Lá no Barradão. E sabe qual que foi a última vez que isso aconteceu? Tem muito tempo, gente. Tem 18 anos, 17 anos. Desde 2008 que o Atlético não ganha do Vitória lá no Barradão, tá? Então a gente tá visando aí uma quebra de tabu. A última vez foi quando o Pedro Paulo, vocês lembram do Pedro Paulo? Que tava da base e tudo mais, na matéria até da Isabela Baeta, que eu tô lendo aqui, nossa colega lá do No Ataque, o Pedro Paulo fez um gol e foi 1-0 pro Galo naquele jogo, né? Então, realmente o Vitória tem sido uma pedra no sapato do Atlético, né? Nos últimos brasileiros aí, o Galo ou perde ou empata, né? Então, os últimos 8 jogos aí, de como que foram Galo e Vitória. Vitória 1-0 no Galo, Vitória 4-2 no Galo, Vitória 1-0 no Galo, Vitória 2-0 no Galo. Isso aí de 25 até 2017. Então são 4 vitórias, 4 triunfos do Vitória sobre o Atlético seguidos, um empate em 2013, outra vitória do Vitória, mais um empate e depois uma vitória do Vitória. Um triunfo do Vitória. Então, o Atlético, assim, numa situação bem desconfortável. Lembrando que aqui é um retrospecto direto lá do Barradão, né? Mas é um time que vem sendo. Antigamente a gente gostava de usar esse termo. Quando eu era criança, até adolescente, assim, a gente usava o termo pedra no sapato, né? Aí tinha alguns times que eram pedra no sapato do Atlético. Isso foi mudando, né? Mas antigamente eu lembro que o Criciúma era pedra no sapato, o Paraná era pedra no sapato, eh, Goiás sempre foi pedra no sapato, né? Então sempre teve esse negócio de ser pedra no sapato do Galo. E parece que o Vitória também tem esse negócio de ser pedra no sapato do Galo. Se você lembrar de outro time, manda aí, né? Esse termo pedra no sapato é um termo bem usual aí da década de 80, 90 e tal. Então tem vários times que eram considerados ali pedra no sapato do Galo. Se eu lembrar de mais algum aqui, eu falo, né? O Denilson falou, todo mundo. Não, não é todo mundo. Mas eram times específicos, assim, que o Galo sempre ia lá e Portuguesa, putz, Portuguesa, inclusive, por exemplo, em 2000, em 96, né, que o Galo foi para a semifinal do Brasileiro, né, Palmeiras. Mas a Palmeiras é tipo assim, é um time grande, né? Hoje, geralmente a pedra no sapato, ela tá atrelada a um time menor, entendeu? Ponte Preta, Figueirense, São Caetano. Aí, tá vendo? É isso aí, ó. É time pequeno, entendeu? Então o Palmeiras não conta muito ali, né? Mas a galera vai lembrando ali, tá vendo? Chapecoense acho mais ou menos, tá, Evanildo? Mais ou menos. O Galo tem vitórias também. Enfim, né? Então, se a gente for ler ali, tem várias ali. São Caetano foi fogo, né? Em 2001, né? 2001, o Atlético tinha tudo para ser campeão brasileiro. Aquela chuva, aquele temporal lá em São Caetano do Sul, 2 gols de Magrão. Nossa, eu não gosto nem de lembrar. O Atlético tinha uma seleção naquela época. Vou até colocar um parêntese aqui, porque eu gosto de lembrar dessa época demais. Veloso, Baiano, Álvaro e Marcelo Dian. O Felipe jogou 6 jogos naquela temporada, jogava muita bola, lateral esquerdo. Gilberto Silva, Jair, Valdo, Ramon, Marques e Guilherme, era isso? Hein? Que timaço, meu filho. Timaço, espetacular. Se eu talvez possa ter esquecido um ou outro aqui, mas é um time que era espetacular. Náutico também, o pessoal falando aqui. É, 2001, 2002 não, é 2001. 2001, Paulo Henrique. Eu acho que o time era esse aí. Talvez faltou um jogador ou outro aí, mas era isso aí. Bom, falando de 2026, um outro cenário, né? Nem de longe um time tão bacana de se ver quanto era aquela época, né?
A gente tem o jogo contra o Vitória amanhã, um jogo muito importante. A gente tem algumas situações para analisar, tá? O Barba, ele revelou na entrevista, ele deu uma entrevista muito boa. Eu acho que é uma das virtudes ali do Eduardo Domingues é falar, sabe? Por mais que ele não seja um cara que vai aos microfones e fica gritando, esbravejando, responde mal às pessoas, ele tem ali o dom das palavras ali, ele se comunica muito bem, ele passa a mensagem muito clara, ainda que não fale muito bem o português ainda, é fácil de entender ele faz questão de ser compreendido, né? Então, ele falou que em menos de uma semana ele esperava o Lianco de volta ao time. Isso ele falou na quarta-feira. Hoje é sexta. Menos de uma semana, prazo máximo até terça que vem. Eu tenho pra mim que o Lianco vai ser titular amanhã. Tenho pra mim que o Lianco vai ser titular amanhã, com o Juan Tressoldi, tá? Dito isso, não é exatamente uma informação, mas é um feeling, tá? Mas dito isso, colocar aqui pra gente. Peraí, deixa eu voltar aqui. Colocar aqui pra gente. O Lianco ele não joga, tem 4 meses já, né? A última partida dele foi no dia 9 de outubro, quando ele se machucou lá contra o Sport. E tendo com base isso, o time que eu escalei aqui para enfrentar o Vitória seria esse aí, com Everson, o Preciado, acho que ele foi bem quando entrou, especialmente na fase ofensiva, mas não comprometeu na defesa contra o Internacional. Teve alguns duelos ali contra o Bernabé, né? E o Coelho também ajudou muito ali por aquele lado com o Bernabé durante a partida, mas o Preciado acho que entrou bem. Até teve chance de fazer gol, inclusive, né? Nosso Ângelo Preciado. Lianco na zaga, com o Juan Tressoldi. Aí que nós vamos ter que ver quem que vai ser treinado para jogar de quarto zagueiro. Se não voltar o Lianco nesse jogo, ele volta no próximo, inevitavelmente. Se não é agora, é contra o São Paulo, tá? Então, eu nesse momento eu colocaria o Tressoldi ali para a esquerda, né? O Lianco, todas as vezes que eu me lembro aqui que ele entrou do lado esquerdo, ele não foi tão bem. Claro que não foram várias partidas, mas quando ele entrou, ele não foi bem. Não sei se ele não tem ambidestria e tal. E não sei também se o Juan vai ter, então é um negócio que a gente vai ter que ver. Mas de fato, eu acho que talvez seja indiscutível isso. Os nossos dois melhores zagueiros são esses. Aí, a questão é: o Vitor Hugo e o Alonso são quem jogam com a perna esquerda, né? São canhotos de fato. Então, eu não acho que deveria ser um fator, nesse momento, determinístico pra você escalar ali o zagueiro do lado esquerdo, o quarto zagueiro, né? Então eu acho que o Lianco com o Tressoldi. Feeling que o Lianco vai ser titular. Vamos ver se vai concretizar isso. Lodge na esquerda, Alan Franco no meio, Tomás Pérez. Jebs, mas com 15 minutos você escalou o Tomás Pérez? Cara, o cara só vai ter ritmo. E a gente só vai saber, de fato, para que ele serve, como ele joga, se ele tiver oportunidade. Nesse momento, onde o Igor Gomes está em baixa, onde o Maicon tá machucado, deixa o Tomás Pérez, cara. Deixa o Tomás Pérez. Ali na linha de três, eu colocaria o Hulk pela direita, acho que ele foi bem como armador. Se tiver que descansar o Hulk, põe o Scarpa. Inclusive, tirei o Scarpa do time, você vai observar ali. Se tiver que descansar o Hulk, põe o Scarpa. O Vitinho, o Vitor Hugo, tem que ficar mais adiantado. Quando ele se recua, ele faz bem o papel de segundo volante, mas é a magia do futebol dele, né? O que ele tem de mais qualidade é quando ele traz essa bola de trás olhando para frente e não quando ele está sem bola marcando. Apesar de também ter essas qualidades, ele é um jogador de carregar a bola, é um jogador que traz a bola muito próxima do pé, ele consegue fazer bons passes, ele tem uma boa visão de jogo, ele tem força física, tem explosão. Então, essas características me chamam mais atenção quando a gente fala da fase ofensiva, né? O volante, ele, o cara que defende, ele não precisa de ter muita explosão, ele não precisa de ter muito jogo com bola quando ele tá marcando, obviamente, né? Então, assim, o Vitinho, o Vitor Hugo, ele tem que jogar mais nessa segunda linha de meio campo, na minha opinião. Com o Tomás Coelho, indiscutivelmente, seja do lado esquerdo, seja do lado direito,
Aí tem outras possibilidades de escalações que a gente pode pensar também. Bota 3 zagueiros, coloca de repente o Lianco, o Juan e o Roman, ou o Lianco, o Juan e o Vitor Hugo. Aí já bota o Preciado talvez no meio, ou então o Coelho do lado direito. Enfim, tem algumas nuances que a gente pode observar, mas falando de parte estática, acho que seria mais ou menos nessa linha aqui, tá? Nessa linha aqui que é o time que eu gostaria. Eu tô jogando o Coelho aqui pela esquerda porque ele joga bem aqui também, mas ele foi praticamente um ala direito na última partida. Então, se a gente for pela ótica que time que tá ganhando não se mexe, ele tem que ser jogado pro lado direito. Aí seriam outros 500, tá, gente? Aí seria outra escalação. Quer ver? Eu vou até tentar montar alguma coisa aqui, por exemplo, com 3 zagueiros. Vamos montar junto? Vamos montar junto? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eu não complementei, né? Tomás Coelho e o Cassierra tem que dar ritmo para ele também, tá? Vamos montar junto aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Deixa eu ver. Remove essa e coloca essa. Essa aqui a gente coloca aqui, ó. Bom, vamos tentar montar junto então aqui o nosso time, tá? Assim, algumas coisas a gente já vou pular aqui as interações, porque a gente sabe que é Everson. Aí é o seguinte, se a gente for pensar, eu gostei daquela escalação lá, mas se a gente for pensar, por exemplo, em 3 zagueiros, a gente tem que pensar em uma espécie de 3-4-3 ou 3-2-3-2, talvez, deixa eu ver. Aí aqui ficaria o Lianco, Tressolde e Vitor Hugo. Roman também foi bem, poderia ser o Roman também, tá? Aí cada um vai pensar no seu jeito. Franco, Pérez, Coelho, Vitor Hugo e na esquerda, Scarpa. Talvez de Scarpa, Dudu e Hulk e Cassierra. Ficou bom também, hein? Vamos salvar isso aqui pra gente ver como é que fica? Porque aí eu vou colocar maior pra gente ver ali, pera aí. Deixa eu salvar aqui. Baixar. 2. Beleza, agora eu vou subir a imagem aqui. Ó. Aqui, ó. Esse outro time aqui, ó. O que vocês acham? Aí seria 3 zagueiros. Assim, é tipo um 3-5-2, né? Mas assim, só pra não ficar também uma linha de 5 ali, a gente não saber quem que é quem, é melhor colocar ali. Pois é. Aí faltou, né, o Wesley? Você tem razão. Como é que eu tiro o Lodge daqui? Não tem jeito, não. Não ficou bom, não. Esquece. Essa aqui mesmo. Essa aqui mesmo. Eu acho que essa aqui pode ser uma boa escalação. Não, vocês estão certos. Eu que viajei aqui. Tá certo. Então vamos nessa aqui, então, né? 4-2-3-1. Aí, se quiser tirar o Hulk, beleza, vai colocar o Scarpa. Não fica ruim, não. O Scarpa jogando pela direita. Porque aí você não tem a obrigação do Hulk ser esse cara aqui que o Cassierra é, entendeu? Se o Hulk não puder jogar, tipo, enfim, for poupado e tudo mais, bota ali o Scarpa e tá tudo certo, mano. Ah, pode ser, mas aí e o Hulk, entendeu? Aí vai ser, porque assim, o que acontece, Júnior Maia? Aqui é uma escalação estática, entendeu? Dentro do campo não significa que o Vitor Hugo só vai ficar no meio, o Hulk só vai ficar na direita, o Alan Franco só vai ficar atrás da linha, sabe? Eu acho que o negócio é ali tendo uma movimentação, entendeu?
Então, assim, isso aqui é só pra gente esboçar, tá? Então eu acho que é mais ou menos isso. Mas beleza, concordo com você que o Vitor Hugo joga melhor pela direita. Mas é só um exemplo, tá? Aí, ó, o Wesley falou que a primeira escalação é a dele também. Pois é, depois eu vou postar essa escalação lá, até nas minhas redes sociais lá, Jefferson Underline Galo. Beleza. Deixa eu mandar um abraço para mais pessoas que chegaram no chat aqui. Meu amigo Renato Campolina, lá da Pousada Conchego, tamo junto, bom dia para você. Como é que tá nosso Gabrielzinho aí? Nena, depois dá notícias aí, me chama no WhatsApp aqui. O Flávio chegou na área aí também. Tem a possibilidade do Hulk ser poupado? Cara, assim, eu acho que sempre tem, né? Aqui eu tô fazendo a minha escalação, tá? Eu queria deixar claro que eu não tô presumindo a escalação do Barba, não, tá? Todo mundo falou do Criciúma, né? Eu acho que o Criciúma é a maior pedra no sapato aqui. Nesse jogo contra o Vitória, o Hulk seria banco, segundo o André, mas falei quem que entra, André. Quem que você colocaria, irmão? Fala pra gente aí, ó. O outro André também falou que tá na hora do Hulk descansar. Discorda do Hulk da direita, o Thiago Martins aqui, ele não consegue mais arrastar. Eu acho que ele fez uma partida ok contra o Internacional, não foi ruim, não. É, Uma ótima notícia que a gente tem, inclusive, é a volta do Alexander, né? Muito bem lembrado aqui pela Beatriz Fernandes Castro, né? Não acredito que ele vá ser titular ainda, né? O Alexander é um cara que ele tem ali um tempinho ainda para recuperar a forma física. Tem impressão que ele é um cara que ele não tem uma forma física que rapidamente ele volta sempre, sabe? A impressão que eu tenho realmente é que o Alexander ele é um cara que ele é muito bom jogador mesmo, mas ele é um cara que as características dele, elas são de um cara que tem uma condição física que precisa de mais atenção, vamos falar dessa forma, tá? Acho que o Alexander ele tem essa questão da condição física que precisa de um pouco mais de atenção, né? E daqui a pouco ele volta aí, com certeza, e é uma excelente notícia. Com certeza, excelente notícia. Até colocar aqui. eh, Peguei errado aqui. Até pegar aqui a fotinha do Alexander aqui. Né? O Atlético anunciou que esse jogador volta, né, amanhã. Volta amanhã não, que ele volta pro time, né? Que ele tá treinando normalmente depois da lesão do ligamento. Como é que é? Ligamento colateral medial, né? Ligamento. É isso mesmo? Deixa eu ver como é que chama. Esqueci o nome. Ligamento colateral medial. Isso mesmo. LCM, né? LCM. Essa foi a lesão do Alexander, né? Então a gente tem a volta dele aí, mas eu acho que ainda é cedo, né? Deixa eu ver o que mais a galera tá falando aqui. O Milton falou que acha que ele vai com o Nathanael. Ah, cara, será? O Nathanael, ele tem características mais defensivas, né, o Milton. O Preciado é um cara mais ofensivo um pouco, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Thiago Martins, Everson, Franco, Tressolde, Roman, Lodi, Pérez, Patrick, Scarpa, Vitor Hugo, Coelho Sierra. Exatamente, aqui, ó. Isso aqui, com certeza, falou tudo, ó. Existe formação de ataque, formação de defesa. Então, assim, pode ser que na linha de defesa aqui a gente vire 5-3-2 ou 5-4-1, né? Dependendo um pouco mais atrás da linha da bola. Então, tem várias nuances aqui. Ah, cara, eu não sei te explicar isso, viu, Jorge? Eu tenho dificuldade, confesso. Eu tenho dificuldade de tirar o Hulk do time. Bom, o Patrick Silva, ele foi relacionado na última partida, tá? Deve ser relacionado amanhã também. E acho que a formação do Galo é mais ou menos aquela que eu passei para vocês. O jogo é amanhã. Deixa eu até pegar aqui alguns detalhes da partida. É 6h30, tá? 18h30, amanhã, sabadão, no Barradão, é, em Salvador, tá? Deixa eu só confirmar uma questão de arbitragem aqui para trazer informação mais completa. Devo fazer um pré-jogo amanhã, tá? Devo fazer um pré-jogo amanhã para poder deixar mais legal. Inclusive amanhã o Vitor Bage estreia na Globo, né, no Sport TV como comentarista. Mandei uma mensagem para ele.
né, falei assim: "Ó Vitor, agora você vai, ter um trabalho bem menos estressante", né. Ele falou que pesou bem isso, inclusive, né, para ele poder migrar essa de carreira inclusive, e até perguntei para ele qual que ele considera mais difícil, mais complexo, se é ser jogador ou ser dirigente, e ele falou assim: "Dirigente, você envelhece 10 anos em 2 do Galo". Então, muita sorte aí para o Vitor Bage. Grande abraço, troquei uma ideia com ele ontem aqui, no WhatsApp. E vai estrear amanhã nos comentários, né. Bom, deixa eu pegar aqui a arbitragem, vai ser o João Vitor Gorbi. João Vitor Gobi, eu nunca ouvi falar desse árbitro. O árbitro paulista João Vitor Gobi. Esse cara aqui deve ser novo, tá? Parece que ele apitou alguns jogos do Paulistão e tem histórico recente em partidas do Vitória, tá? Então, ele tem assistente a Neuza Inês Bach, que é FIFA, e o Luiz Felipe Gonçalves, Daniel Nobres Bins, VAR FIFA também. Mas o João realmente eu não conheço ele, tá? Então é o nosso juiz aí, de amanhã, tá certo? Amanhã eu vou trazer alguns detalhes do Vitória também, vou dar uma apurada hoje de como que vai ser essa situação, da escalação lá, né, do Leão da Barra, e trago alguns detalhes para vocês.